Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 30 de junho de 2021, chegamos agora na metade do ano. Essa última madrugada foi uma madrugada bem fria, fez 6 graus, o que para nós é bem pouco. No entanto, uma coisa me chamou a atenção. Eu não senti tanto frio quanto senti em outros dias, que estava a 10, 11 ou 12 graus. Isso se deve, estava conversando eu e a Viviane, justamente pela ausência do vento, né? O vento, quando ele vem, por mais que esteja numa temperatura maior, ele dá uma sensação térmica menor, né? E não vamos entrar aqui em questões meteorológicas, física e nada disso. Mas o fato é que, para mim, pelo menos na nossa região, os 6 graus não pareceu tão frio assim. Quando está mais vento, a gente sente um pouco mais de frio. Mas estive pensando nesse período de frio, nesse período de queda na temperatura, comparando ele com tempos de luta, de sofrimento, de tempestade, né? É possível que alguns de nós sintamos o impacto do sofrimento de maneira muito maior do que necessariamente deveríamos, né? Isso se deve a fatores como quando a gente passa por um sofrimento numa área que para nós é muito sensível, ele parece muito maior do que necessariamente ele o é. Agora, nós não estamos aqui subestimando a força das tempestades que nós passamos na nossa vida. O fato é que nós podemos usar recursos para que elas tragam menos impacto, menos sofrimento para a nossa vida. Uma das coisas que nós fazemos quando está frio é fecharmos bem as janelas, né? Fazemos a nossa parte, né? Então nós nos agasalhamos mais, colocamos uma coberta maior, né? Então procuramos não nos expor ao tempo. Isso faz com que nós passemos pela tempestade ou pelos dias frios de maneira um pouco mais confortável. Algumas casas têm aquecedores, principalmente fora do país. No nosso país a gente usa um aquecedor, eu não tenho, mas quando morava em casas mais geladas, eu usava um aquecedor para trazer uma temperatura, elevar a temperatura, trazendo um certo grau de conforto. Então, nós temos controle sobre essa questão que está ao nosso alcance, né? A roupa, a coberta, o aquecedor e por aí vai. Nós não temos controle sobre o vento. Nós não podemos diminuir o vento para diminuir o frio, mas o que está ao nosso alcance a gente pode fazer. Estava lendo um texto lá em Isaías, capítulo de número 25, e ele diz o seguinte, quero ler para vocês aqui, são 9 versículos, os 9 primeiros versículos dizem assim: Ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus, fazes coisas maravilhosas, tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Transformas cidades poderosas em montes de ruínas. Cidades com muros fortes se tornam escombros. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso, nações fortes declararão tua glória. Povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra as tempestades e sombra contra o calor. Pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como calor implacável no deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido, e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Naquele dia o povo dirá: Este é o nosso Deus. Confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Alegremo-nos em seu livramento. Irmãos, essa passagem ela é linda, porque ela fala de um contexto específico para o povo de Israel, em que eles passariam por tribulações, mas o Senhor seria o seu refúgio, a sua fortaleza, a nuvem que diminui o impacto do sol, né? O refúgio que nos protege da tempestade. Então, isso serve para nós, para o nosso dia a dia, para as nossas lutas diárias, sejam elas no contexto familiar, financeiro, profissional, emocional. Nós
Todos nós passamos por momentos de tribulação, por tempestades, por queda na temperatura, né? Nós nos sentimos encurralados muitas vezes, em dúvida, temerosos, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos um refúgio seguro, um socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Senhor, aquele que nos conduz pelo vale da sombra da morte. Ele está conosco. Ele está conosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos nos apegar àquilo que está ao nosso alcance. E o Senhor está perto daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o amam. Então nós temos diante de nós, né, não o controle, mas a possibilidade de lançarmos mão de algo que nos traga conforto. Assim como nós temos a possibilidade de fechar as janelas, nós temos a possibilidade de nos cobrirmos, de usarmos uma roupa mais que nos proteja do frio. Assim é o Senhor para conosco. Ele é as nossas vestes, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso conforto. Nós precisamos buscá-lo em todo o tempo, principalmente nos dias de angústia. Nós precisamos reconhecer que Ele está conosco todos os dias, porque essa é a promessa que Ele nos fez. Então, é fundamental nós recomeçarmos, né? Retomarmos a nossa confiança no Senhor. Sabemos que nele nós temos a esperança, nós temos a certeza da vitória, apesar das nossas tribulações. Então vamos nos apegar aos textos das Escrituras, sabendo que o Senhor não nos decepciona. Nós podemos sim passar por dias de muita tristeza. E eu tenho certeza que alguns aqui, eu tenho compartilhado algum tempo com algumas pessoas e elas têm passado para mim muito do sofrimento. Tenho visto nas redes sociais as pessoas que perderam pessoas queridas, que perderam o emprego ou que estão passando algum tipo de dificuldade financeira, dificuldade de saúde, mas lembre-se sempre, o Senhor está conosco. Uma verdade simples, mas que precisa ser experimentada, porque então nós encontraremos essa paz que excede todo o entendimento, porque nele nós descansamos. Que Deus abençoe vocês, que tenham dias de paz e refrigério naquele que é a razão da nossa esperança. Deus os abençoe.